Esse vídeo não é para te agradar, é para te acordar. Não espere frases prontas, nem o conforto superficial dos podcasts que você ouve por aí. Aqui, a conversa é direta, incômoda e vai cutucar pontos que você talvez esteja evitando há anos. Porque o que está em jogo não é só o que elas mostram na pele, é o que você insiste em não enxergar. E aí você está pronto para encarar o que ninguém mais tem coragem de dizer? Ela entra na sala, um vestido justo, sorriso confiante, olhar que parece saber mais do que diz. E ali, no ombro esquerdo, uma fênix. Ou talvez, um verso melancólico. Ou um nome coberto por outro desenho. Você não repara de imediato, mas algo chama sua atenção. Aquela tatuagem Freud, se estivesse vivo, diria que você não a viu. Você a sentiu. Porque a mente masculina percebe o invisível antes de entender o visível. E o que muitas vezes está tatuado na pele de uma mulher não é apenas arte. É memória. É dor. É um grito simbólico de algo que não foi resolvido. Pergunta que ninguém faz é: o que uma mulher quer contar ao mundo quando decide gravar permanentemente uma imagem em sua pele? Freud estudou os sintomas. Mas ele foi além. Descobriu que quando o inconsciente não consegue falar, ele desenha. No corpo, nos sonhos, nos lapsos. E em alguns casos, na pele. Você já parou para pensar por que algumas tatuagens parecem falar mais alto que palavras? Por que você se sente atraído por certas mulheres que carregam esses sinais? Ou por que algumas dessas relações acabam sendo emocionalmente exaustivas, mesmo sem motivo aparente? Talvez você não esteja se relacionando com a mulher em si, mas com aquilo que ela está tentando esquecer. Tatuagens podem ser arte, expressão, beleza. Mas em muitos casos, são registros de momentos que ela nunca quis lembrar, mas também não conseguiu enterrar. E quando você toca essa pele marcada, você não está apenas tocando o presente, está tocando o passado. Um passado que talvez ela nunca te conte, mas que vai se infiltrar na relação de forma silenciosa. Freud nos disse que o inconsciente não esquece, ele reaparece. E o que não é elaborado em palavras, o corpo tenta elaborar em gestos, em escolhas, em silêncios e em tatuagens. Então, quando você vê aquela pequena borboleta no tornozelo, aquele olhar perdido ao mencionar um ex, ou aquela insistência em mostrar o quão livre e empoderada ela é, pare. Observe. Não com julgamento, mas com consciência, porque a liberdade verdadeira não precisa se exibir. A dor, sim. Ela sempre quer ser notada, e muitas vezes o faz em tinta. Esse vídeo não é sobre condenar tatuagens, nem rotular mulheres. É sobre entender sinais. É sobre perceber o que você nunca ousou perguntar. O que essa marca está tentando me dizer? Se você é um homem entre 30 e 60 anos, já viveu o suficiente para saber que algumas escolhas não são tão simples quanto parecem. E que algumas histórias, por mais que sejam cobertas com tinta, continuam vivas. Freud avisou. Mas você ouviu? Freud dizia que os sintomas falam quando a boca não pode. E talvez o corpo tatuado seja a nova linguagem silenciosa da dor não tratada. É fácil julgar, mais fácil ainda ignorar. Mas o que acontece quando paramos para escutar o que a pele quer dizer? Na psicanálise, o corpo é um palco onde o inconsciente encena suas peças. Cada gesto, cada escolha estética, cada repetição, nada é por acaso. Então, por que achamos que uma tatuagem é apenas uma tatuagem? Freud nos ensinou que quando o sofrimento não encontra caminho na palavra, ele encontra no sintoma. E o sintoma é criativo. Ele pode surgir como insônia, como angústia, ou como uma tatuagem no quadril com a data da morte de alguém que ela nunca superou. Você já viu uma mulher com dezenas de tatuagens e pensou, ela deve ser intensa? Pois, intensa muitas vezes significa alguém que sente demais e não sabe o que fazer com isso. E quando a mente não sabe o que fazer com a dor, ela joga no corpo. Agora pense, quantas mulheres você conheceu que carregavam marcas na pele e ao mesmo tempo pareciam carregar um peso nos olhos? Não é coincidência, é sintoma. A tatuagem pode ser tentativa de controlar a dor, de ressignificar o trauma, de dizer isso me aconteceu, mas agora é meu, e isso, claro, pode ser libertador. Mas nem sempre é. Em muitos casos, a tatuagem é só um lembrete diário daquilo que ela ainda não superou. Um loop emocional travado entre o passado que a assombra e o presente que ela tenta dominar. Freud falava de repetição, de como tendemos a reviver os traumas até que eles sejam compreendidos. E algumas tatuagens são exatamente isso. Repetições, gráficas de dores não resolvidas. Não se trata de demonizar a tatuagem.
mas de humanizá-la, de enxergá-la como o que ela pode ser. Um pedido de ajuda, um sinal de alerta, um símbolo de que ali dentro há um universo que talvez nem ela entenda. E você, homem, precisa aprender a observar, porque se não souber ler esses sinais, vai acabar se perdendo em narrativas que não são suas. Vai confundir intensidade com conexão, trauma com profundidade, carência com paixão. Freud também dizia que o amor é uma transferência. E muitas vezes, você está sendo escolhido não por quem você é, mas pelo papel que ela precisa que você represente. Então, da próxima vez que você vir um desenho delicado em um lugar estratégico, uma frase em latim sobre dor e superação, um símbolo místico ou um nome que já foi importante, pare, questione. Não a ela, a si mesmo. Você está pronto para lidar com o que aquela tatuagem representa? Ou está prestes a entrar em um enredo que não foi escrito por você? O corpo fala. Freud ouviu. A pergunta é: você está disposto a escutar? Nem toda tatuagem quer ser lida. Algumas querem ser vistas, desejadas, temidas. É aqui que o símbolo se torna a armadura. A mulher que estampa o próprio corpo com frases sobre superação, desenhos agressivos, símbolos de poder ou sensualidade, muitas vezes não está se comunicando com o mundo. Está se defendendo dele. A tatuagem, nesse contexto, não é mais só a memória. É escudo. Uma construção estética que manda um recado. Eu não sou frágil. Eu não sou acessível. Pense 2 vezes antes de tentar me dominar. E muitos homens confundem isso com sensualidade, com liberdade, com ousadia. Mas já parou para pensar que esse tipo de exibição também pode ser uma tentativa desesperada de esconder algo? Que quanto mais visível o corpo, mais invisível está a alma. Freud falava de mecanismos de defesa. E um dos mais comuns é a formação reativa. A pessoa demonstra o oposto daquilo que sente. A mulher que se mostra hipersexualizada, que faz questão de parecer inabalável, pode estar na verdade gritando por proteção. E a tatuagem entra aí como um código, um alerta disfarçado de autoconfiança. Por isso, quando você encontrar uma mulher que exibe com orgulho uma tatuagem de serpente, de arma, de fuck love, ou frases como sozinha é melhor, não se apresse em admirá-la ou julgá-la. Pergunte-se, o que ela está tentando afastar? O que aconteceu com ela para que amar se tornasse uma ameaça? A dor que vira provocação é uma dor que ainda sangra, só que agora, em silêncio. E muitos homens, por carência, por ego ou por impulso, se jogam nessa relação achando que vão quebrar a armadura, que vão mostrar para ela que nem todo homem é igual. E acabam esmagados pela mesma dor que não ajudaram a curar, mas ativaram. A tatuagem, nesse caso, é fronteira. Ela diz, até aqui. E se você não souber ler isso, vai invadir um território que não te pertence. Vai acordar monstros que ela mesma mal consegue controlar. Então não se iluda. A mulher que se esconde atrás de uma estética agressiva não quer ser salva. Ela quer ser respeitada, inclusive no silêncio. Você não tem que quebrar o escudo. Tem que entender por que ele existe. Freud nos ensinou a olhar além da aparência. E a armadura, por mais sedutora que pareça, é sempre um sinal de que ali existe uma guerra. E você precisa decidir. Vai entrar nela ou vai observar de longe e preservar sua paz? Que aí você está pronto para encarar o que ninguém nem toda tatuagem quer carinho. Algumas querem distância. E a maturidade está em saber reconhecer a diferença. Você já se perguntou por que continua se atraindo pelo mesmo tipo de mulher? A intensidade, o olhar misterioso, o passado mal resolvido. Ela te fascina, te consome e depois te esgota. E o ciclo se repete. Freud chamava isso de compulsão à repetição. A tendência inconsciente de reviver traumas esperando um final diferente. Mas o final quase sempre é o mesmo. Muitos homens acham que estão amando, quando na verdade estão se projetando. Veem em uma mulher ferida a chance de curar a si mesmos. E isso é uma armadilha, porque ninguém se salva dentro do naufrágio do outro. Homens maduros confundem empatia com responsabilidade. Veem as cicatrizes dela e pensam, eu aguento. Mas aguentar não é o mesmo que amar. E quando você se torna mais terapeuta do que parceiro, mais escudo do que homem, você some. Ela te escolheu não porque você é o homem certo, mas porque você é o homem disponível emocionalmente para lidar com os destroços que ela carrega. E você aceitou, porque seu ego gostou da ideia de ser o herói. Só que heróis também sangram. Freud nos alertou. O amor que nasce da carência tende a prender, não libertar. Quando você sente que precisa ser necessário para ser amado, você está trocando sua liberdade por validação.
O perigo está aqui. Você não se relaciona com a mulher real. Você se relaciona com a dor dela. E isso te cega. Você ignora os alertas, minimiza os comportamentos abusivos, romantiza os desequilíbrios e, quando se dá conta, está emocionalmente drenado. Mulheres feridas muitas vezes não querem cura, querem companhia no caos, querem alguém para dividir o peso, mas não para questionar sua origem. E você, tentando ajudar, acaba apenas afundando, junto. Isso não é amor, é simbiose emocional. É um pacto silencioso de dor. Ela promete que vai melhorar e você promete que vai aguentar. Nenhum dos dois cumpre, porque o que os uniu não foi admiração, foi trauma. Freud explicava que só conseguimos amar verdadeiramente quando reconhecemos nossas próprias feridas, quando paramos de buscar no outro a solução para o que nos falta, quando, em vez de tentar consertar alguém, perguntamos: por que me atraio por quem precisa ser consertado? Você quer ser homem ou enfermeiro? Parceiro ou salvador? Porque a escolha que você faz define o que você atrai. Homens cegos por idealizações são presas, fáceis para relações destrutivas. E muitas vezes, essa cegueira não é inocente. É conveniência. É uma forma de evitar o confronto consigo mesmo. É mais fácil cuidar das dores dela do que encarar as suas. É mais fácil ser útil do que ser autêntico. Mas a conta sempre chega. E ela vem em forma de frustração, de ressentimento, de autoabandono. Você não está ali para consertar ninguém. Você está ali para se conectar. E conexão verdadeira exige inteireza, não dependência. Freud diria: quando dois inconscientes se encontram, ou eles se curam, ou se destroem. E a maioria se destrói, porque não reconhece o campo minado que habita. Então, da próxima vez que você se encantar com uma mulher ferida, pergunte-se: estou vendo ela, ou estou vendo minha vontade de ser necessário? Você merece mais do que um campo de batalha. Você merece paz. Mas a paz só chega quando você decide parar de guerrear no lugar dos outros. Quando você entra em um relacionamento com alguém, você não se conecta apenas com quem ela é hoje. Você também se conecta com tudo o que ela viveu. Suas dores, suas feridas, suas cicatrizes e, sim, suas tatuagens. Freud dizia que nada do que vivemos desaparece. Tudo se transforma, se desloca, se repete. E quando você se envolve com uma mulher marcada por traumas não resolvidos, você não está iniciando uma nova história. Está entrando como personagem de uma peça que já estava em andamento antes de você chegar. Ela pode te amar, sim, mas está te amando a partir de um roteiro escrito pelas dores do passado. E sem perceber, você começa a agir como o oposto de quem a feriu. Você se molda, se adapta, se reprime, só para não ativar os fantasmas que você nem sabe quais são. E isso cansa. Porque um homem que caminha na ponta dos pés o tempo todo não está amando, está tentando sobreviver emocionalmente a uma história que não é dele. E esse tipo de relação é como caminhar em campo minado, silencioso, tenso, instável. Você percebe que certos assuntos são proibidos, que determinadas reações são desproporcionais, que gestos simples como não responder uma mensagem por horas são interpretados como abandono, e ainda assim você permanece, porque acredita que o amor verdadeiro exige paciência. Mas isso não é amor verdadeiro. É medo de perder. A tatuagem dela, às vezes, é um marco de dor que ela nunca elaborou. E você se torna o recipiente dessa dor, mesmo sem querer, mesmo sem saber. E quando tenta conversar sobre isso, ela se fecha, acusa, evita, porque nem ela sabe lidar com o que carrega. Freud dizia que o que não é lembrado é revivido. E você, homem, pode estar revivendo traumas que não são seus. Pode estar tentando curar uma mulher que ainda não decidiu se quer ser curada. E isso é perigoso. Você começa a se apagar para manter a relação viva. Começa a se calar para evitar conflito. Começa a aceitar coisas que, em qualquer outro cenário, jamais aceitaria. E no final, você já não sabe mais quem é. Muitos homens que se envolvem com mulheres marcadas por um passado perturbador se tornam versões enfraquecidas de si mesmos. A energia, o foco, a clareza, tudo se dissolve em nome de um amor que exige mais do que entrega, exige sacrifício. Mas Freud foi claro: nenhum amor saudável exige anulação. E se você está se anulando, você não está sendo parceiro, está sendo mártir. E mártires morrem, às vezes em silêncio. Relacionar-se com alguém com um passado pesado não é problema. O problema é quando esse passado vira um campo emocional que você precisa desarmar todos os dias. E tudo isso em nome de um amor que, no fundo,
é apenas apego disfarçado de missão. Então, pare e olhe. Você está sendo amado ou está sendo utilizado como muleta emocional? Você está crescendo ao lado dela ou está apenas se adaptando para caber no mundo dela? Relacionamentos verdadeiros são construídos a partir da troca, não do desequilíbrio. E se você sente que está sempre entregando mais, é porque provavelmente está. O passado dela não é culpa sua. Mas o seu presente, esse sim, é sua responsabilidade. Freud avisou: onde há repressão, há repetição. E você pode estar sendo o novo capítulo de uma história antiga que ela ainda não teve coragem de encerrar. Você não está aqui para carregar bagagens que não são suas. Está aqui para viver uma história inteira, não para consertar fragmentos de outra pessoa. Escolha com sabedoria, porque o preço da cegueira emocional é a destruição silenciosa de quem você poderia ser. Talvez o maior problema não esteja nas tatuagens dela, mas na sua incapacidade de entender o que elas representam. Porque o homem que não sabe ler sinais é o mesmo que vive tropeçando em padrões que poderiam ser evitados. Freud dizia que quando você torna consciente o que está inconsciente, você ganha liberdade. Liberdade de escolha, de direção, de identidade. Mas a maioria dos homens não quer essa liberdade. Quer distração, prazer imediato, validação feminina. E é exatamente aí que se tornam vulneráveis, porque não estão preparados para reconhecer os alertas emocionais disfarçados de charme. A verdade é simples. Se você não consegue interpretar as mensagens que a vida e o corpo da mulher te dá, você vai viver reagindo. Vai cair em armadilhas que pareciam desejo, mas eram dor. Vai confundir carência com intensidade. Vai chamar de destino o que era, desde o início, previsível. Homens emocionalmente livres não são aqueles que evitam mulheres tatuadas. São os que enxergam além do desenho, que conseguem identificar se aquela tatuagem é um símbolo de superação ou uma bandeira de ressentimento. Se é expressão ou compensação. Liberdade emocional é saber dizer não, mesmo quando o corpo quer. Dizer sim é saber reconhecer que algumas conexões não são oportunidades, são testes, e que nem toda mulher ferida quer ou pode amar de forma saudável. Freud ensinou que o homem que se conhece não se submete às repetições inconscientes. Ele rompe o ciclo, ele observa, ele escolhe e, principalmente, ele se respeita. Você pode admirar uma mulher sem se comprometer com o caos dela. Você pode sentir desejo sem confundir isso com destino. Você pode ser gentil sem se tornar disponível para qualquer tipo de carga emocional. Mas, para isso, você precisa de maturidade. E maturidade é aquilo que você constrói quando para de negociar seus princípios para agradar quem mal sabe o que quer. Você não precisa julgar a mulher pela sua tatuagem. Precisa entender o que ela comunica e se isso está alinhado com quem você é, com o que você busca, com a paz que você merece. Alguns sinais estão em tinta, outros no tom de voz, no silêncio depois de um elogio, na forma como ela fala dos ex, na maneira como ela reage ao seu não. Liberdade masculina começa quando você percebe que não precisa mais se perder em ninguém para se sentir inteiro, que a sua presença é valiosa demais para ser oferecida a quem ainda vive em guerra com o próprio passado. E, acima de tudo, começa quando você entende que reconhecer os sinais não é frieza, é sabedoria. Freud não queria que você evitasse o amor. Queria que você o entendesse. Queria que você enxergasse que amar de olhos fechados não é nobre, é perigoso. Mas tem coragem de dizer: abra os olhos, porque o corpo fala. E o homem que escuta antes de reagir, escolhe antes de sofrer. Esse sim é verdadeiramente livre. Você passou o vídeo inteiro tentando entender o que as tatuagens dela dizem sobre o passado. Mas e as suas? Onde estão gravadas as marcas que você carrega? Não estão no braço, nem nas costas, nem visíveis aos olhos. Mas estão ali, em cada escolha que você repete, em cada mulher que você atrai, em cada silêncio que você engole para evitar o confronto, em cada vez que você se anulou achando que isso era amor. Freud dizia que o homem só se torna realmente livre quando encara sua sombra, quando para de culpar o mundo e começa a investigar por que sempre se coloca nos mesmos papéis, por que atrai as mesmas histórias, por que confunde intensidade com conexão. Será que você não está escolhendo mulheres tatuadas de dor porque, no fundo, também quer ser visto? Porque também tem uma história que ninguém escutou? Porque, de alguma forma, sua dor reconhece a dela e isso te atrai?
O inconsciente opera por identificação. Você vê nela o que não conseguiu ver em você, e por isso tenta curá-la, na esperança secreta de, quem sabe, se curar também. Mas isso nunca funciona, porque enquanto você fugir de si mesmo, vai continuar atraindo relações que te forçam a repetir suas feridas. Você também tem tatuagens, só que são invisíveis. Estão na forma como você reage ao abandono, na ansiedade que sente quando não é respondido, no medo de dizer não para não parecer insensível. Estão na sua obsessão em agradar, no seu esforço em ser aceito, no desespero de ser escolhido. E enquanto essas tatuagens não forem vistas, você continuará se perdendo. Vai trocar de parceira, mas não de padrão. Vai repetir o mesmo roteiro com atrizes diferentes. A solução, Freud diria, não está em mudar o outro. Está em se conhecer, em revisitar sua própria história, em perguntar: de onde vem esse buraco que eu tento preencher com relações? Talvez a mulher tatuada que você tanto tenta entender seja na verdade um espelho. E nesse espelho, o que você enxerga não é só ela, é você mesmo. É a sua própria alma marcada, silenciosa, querendo ser acolhida. Então, pare de fugir. Pare de projetar. Pare de apontar as dores dela para não ter que olhar para as suas. Seja homem o suficiente para descer ao seu próprio inconsciente, para encarar as tatuagens que o mundo não vê, mas que moldam tudo o que você é e tudo o que você vive. Porque, no fim, a tatuagem mais perigosa não é a que está na pele dela, é a que você carrega no peito e ainda não teve coragem de traduzir. Se você chegou até aqui, parabéns. Você não fugiu da verdade, nem da sua nem da dela. A grande lição desse vídeo não é que tatuagens são perigosas, nem que mulheres com passado intenso devem ser evitadas. A lição é outra, muito mais profunda. Todos nós estamos falando, o tempo todo, mesmo em silêncio. A pele fala, o corpo revela, a alma imprime. Freud nos ensinou que a linguagem do inconsciente é simbólica, e por isso, o corpo se torna uma extensão daquilo que a mente não consegue processar em palavras. As tatuagens, nelas e em nós, são apenas códigos, riscos coloridos de uma história mal resolvida, marcas de dor, ou de renascimento, ou de defesa. O que cabe a você, homem maduro e consciente, é aprender a escutar. Não com julgamento, mas com clareza. Entender que algumas histórias são mais fortes que o desejo, que algumas conexões são atraentes, justamente porque despertam o que ainda está ferido em você. Olhe com atenção. E mais do que isso, olhe para dentro. Antes de tentar decifrar a tatuagem dela, pergunte o que a sua própria história está tentando esconder de você. Nem toda mulher marcada quer guerra, nem toda tatuagem é trauma, mas nenhuma tatuagem é inocente. Sempre há uma intenção, uma memória, uma emoção presa ali. E você, que agora sabe disso, tem um novo poder. O de escolher melhor, o de amar com consciência, o de não se perder tentando salvar quem ainda nem quis se encontrar. Se esse vídeo fez sentido para você, se tocou algo aí dentro, compartilhe, curta, comente, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala do que ninguém tem coragem e escuta, ou que muitos evitam. Até a próxima. E lembre-se, a verdade quando encarada liberta.